Escolher a escola dos filhos não é uma tarefa fácil, mas quais são os critérios que os pais devem priorizar na hora de tomar essa decisão? Para falar um pouco sobre o assunto e nos ajudar nessa árdua escolha, nós recebemos a psicopedagoga doutora Anete Fernandes. Muito boa tarde, Anete. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, né? Obrigada por estar novamente, né, aqui. Exatamente, mais uma vez, né? O prazer é nosso. Doutora, professora, existe algum tipo de escola ideal? Não, na verdade não existe uma escola ideal. A escola tem que ser sempre de acordo com as questões, os valores da família, as expectativas da família, adaptada à criança, né? Existem uma série de fatores a serem levados em consideração, né, para a escolha da escola. A idade da criança também é fundamental nessa escolha? Olha, eu acho sim. Eu acho que hoje, cada vez mais, a educação infantil ou educação dos primeiros anos tem tomado um espaço muito significativo, porque toda a questão da alfabetização, ela acabou sendo antecipada, então é muito importante que a criança possa entrar na escola aos 2 anos de idade, para que ela possa ser desenvolvida naqueles aspectos que são considerados fundamentais para que ela possa ter um processo de alfabetização que é a base mesmo, adequado, né? E de aprendizagem também, né? Para que ela possa se fortalecer nesse processo. Certo. E pode ser prejudicial para uma criança trocar a criança de escola durante o ano? Olha, depende também isso muito, né? Porque muitas vezes uma criança ela pode estar expressando um sofrimento tal em termos da sua aprendizagem que às vezes é até benéfico trocar essa criança de escola na metade do ano. Isso depende muito, por isso que eu digo, não existe assim uma regra tão absoluta quanto se possa imaginar, mas é preciso que cada caso seja tomado individualmente e refletido também individualmente, né? Doutor, e a idade de se colocar a criança na escola? Porque hoje em dia se vê muito mais em função dos pais que precisam trabalhar do que pensando na própria criança. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. É isso mesmo? Olha, então eu acho que essa questão do trabalho dos pais é uma questão importante que a gente tem que considerar mesmo. Então, eu vejo como uma idade adequada que a criança possa entrar na escola a partir dos 2 anos de idade, né? Até como no momento em que ela está já mais preparada para trocar a fralda, para tirar a fralda, para poder ter uma certa autonomia, né? Então, eu sempre acho que a escola é um ambiente benéfico e muito mais benéfico e estimulante para a criança do que ela permanecer em casa. Anete, né? Então, aqui é uma pergunta complementar. Você falou aí, o Leão também, quando os pais trabalham, se eles precisarem colocar a criança antes na escola, o que é melhor? Colocar antes numa creche ou deixar a criança aos cuidados de uma babá, por exemplo, antes dos 2 anos? Eu sou de opinião que a escola é sempre o melhor espaço. Eu acho que a creche, a escola, com tudo que ela traz de possibilidade, de estimulação, ela é sempre muito mais benéfica para a criança. Mas é lógico que nós também não... A regra, ou transformar tudo numa regra, é muito preocupante. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu penso que isto varia de família para família, né? A questão da babá, da continuidade, às vezes tem uma boa babá que está acompanhando a criança, que tem um vínculo muito bom com essa criança, então é lógico que esta babá acaba cumprindo muitas vezes até a própria função da escola, né? Eu queria voltar um pouquinho na questão que a gente falou dos valores da família, né? Quando você escolhe a escola. Isso é muito importante. Eu acho fundamental, porque às vezes a pessoa quer botar no colégio ou porque está na moda, ou porque... tirou uma boa nota no Enem, exatamente, os primeiros lugares no Enem, super considerado, né? Tal. Mas esse colégio só tem filhos de milionários, e aí não é a sua realidade, né? Por exemplo, né? Perfeito.
Isso é uma coisa também bastante preocupante. Eu acho que a gente tem que adequar a criança, a escola tem que estar adequada aos padrões da família. Tanto a questão do nível socioeconômico, quer dizer, um nível socioeconômico muito mais alto do que aquele que a família tem. É lógico que acaba trazendo problemas, né, para a criança e para a família como um todo. Depende também do tipo de educação ou do tipo de trabalho que essa família vem fazendo com a criança, né? Isso também é uma coisa muito importante. E outra coisa que eu acho muito importante é que a família esteja de acordo com um modo de ação da escola ou com a proposta pedagógica da escola. Por exemplo, famílias que têm uma visão de educação muito conservadora, colocarem uma criança numa escola mais construtivista ou com uma visão da aprendizagem levando mais em conta a criatividade, às vezes acabam estabelecendo conflitos com a escola e gerando um mal-estar. Eu sempre digo, né, que a melhor escola é a escola que os pais assinam embaixo. Né? Então, se os pais estão satisfeitos e contentes com a escola que estão os filhos, isto é uma coisa fundamental, que eles estejam de acordo com aquilo que a escola está fazendo. Não adianta nada você ter uma visão idealizada dessa escola, né? Anete, e é possível detectar se o seu filho não está se adaptando à escola? Sim, lógico. Existem crianças que desenvolvem até fobia escolar, né? Então, isto é uma coisa muito importante. Existem crianças, como nós estávamos vendo, né, na matéria anterior, da hiperatividade, existem crianças que se dispersam, existem crianças que não prestam atenção, crianças que acabam ficando isoladas das outras crianças. E até a própria depressão infantil é natural, né? Como uma criança está sofrendo com o processo de escolaridade quando a escola não está adequada a ela, né? Isso tudo é bom, então, os pais estarem sempre acompanhando, vendo a reação do filho, perguntando ao filho o que acha da escola. Porque muitas vezes a escola também, ela acaba colocando na criança ou na família as questões. Eu acho que é sempre importante que a família esteja muito atenta a isso, porque a escola tem um papel de se rever também, né? De poder olhar para a criança nas suas necessidades, como falou muito bem essa diretora, a Tânia, né? De procurar desenvolver o interesse da criança pelo tipo de inteligência que ela tem, né? Quer dizer, nós temos a questão das inteligências múltiplas, então uma criança pode ter diferentes tipos de inteligência. É preciso que a escola instigue e vá de encontro àquilo. Doutora, e que momento, por exemplo, que a criança também pode interagir? Quer dizer, ela pode dizer qual é a escola boa para ela? Quer dizer, existe um momento em que a criança já está madura o suficiente para dizer assim, essa escola não é legal para mim? Deve ser ouvida, né? A criança deve ser sempre ouvida, né? Eu acho que a criança, a partir, por exemplo, do ensino fundamental 1, ela já tem condições de poder opinar e poder se posicionar frente a tudo que ela está sentindo em relação à escola. É lógico que tudo é muito relativo, né? A criança pode estar expressando. Em geral, as crianças gostam da escola por conta até da questão social. Quando essa criança começa a se queixar e começa a perceber que ela não está se sentindo bem nessa escola, é muito importante que a família dê ouvidos à criança, sim. Anete, aqui para encerrar a nossa conversa, você falou que é importante a criança começar a estudar aos 2 anos de idade. Qual a sua opinião sobre o horário integral? A partir dos 2 anos já pode ficar o dia inteiro na escola? Eu acho que a escola tem que ser, de preferência, de meio período, né? E isso, é lógico, também depende das condições da família. Então, na verdade, uma família que tem pouca condição de ter um profissional em casa adequado e que possa acompanhar a criança... Só interromper, até porque agora, quer dizer, a escola estadual, ela está fazendo a propaganda como se a escola integral fosse o bacana. Quer dizer, na verdade, eu penso assim, eu estudei numa época em que assim, era dezembro, janeiro, fevereiro de férias. A gente entrava em março
né? Meio período, e a escola era ótima, né? Então, quer dizer, eu acho que não é a quantidade, não é? Principalmente, mas aí tem uma questão, né, Leão? A questão das crianças por exemplo, das escolas públicas ou das crianças que vêm com uma defasagem muito grande. Nós passamos por situações de aprendizagem ou situações muito críticas na escola pública, né? Então, eu acho que essa medida, ela visa contemplar uma carência que veio ocorrendo, né? Para que essas crianças possam correr atrás daquilo que não foi possível alcançar, né? Então, eu acho que essa questão é uma outra questão. Aí, do ponto de vista da escola pública, as crianças passaram por fases e períodos onde essas crianças chegaram até a 8ª série, 9ª série... Mal sabem escrever. Sem serem alfabetizadas. Então, essa é a realidade que nós observamos, principalmente na nossa clínica, na PUC, né? Crianças que chegam à clínica com 15, 16 anos sem terem sido alfabetizadas. Então, neste caso, a escola que dá uma suplementação, ela é necessária mesmo. Mas, por exemplo, uma criança que tem toda a condição e que teve uma boa estimulação em casa, acho que um período de escola é suficiente. Né? Perfeito, querido. Obrigadíssimo. E até uma próxima. Muito obrigada, agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão complexo que mereceria muito mais tempo né, de conversa. Mas, obrigado, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade. Bom, vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já já a gente volta. Muito mais. E em instantes, o rugido de Leão Lobo vem cheio de fofocas.